Irmãos, nós vamos fazer uma leitura bíblica. Eu convido você que pode nessa manhã abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 1 até o versículo de número 8. A palavra de Deus nos diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Irmãos, essa parábola, ela é uma continuação de um assunto que foi tratado por Jesus no capítulo 17. Isso fica claro quando nós lemos o versículo 1, que diz assim: E contou-lhes também. Essa palavra, e contou-lhes também, indica que a parábola do juiz iníquo é uma continuação de algo que Jesus tratou no capítulo 17. E nós podemos ter uma ideia acerca disso quando nós lemos o capítulo 17, o versículo 22 e o 23. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão: Ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Então, Lucas 18 é uma continuação de um assunto tratado por Jesus no capítulo 17, e o capítulo 17 de Lucas, e o versículo 22 e 23, deixa isso a nós muito bem claro. No capítulo 17 de Lucas, no versículo 22 e 23, Jesus está tratando do cerco de Jerusalém, que se deu no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi destruída pelos romanos na invasão do general Tito, e o templo também foi destruído nessa ocasião. Jesus aqui também está tratando no capítulo 17 de Lucas e no versículo 22 e 23 acerca da sua vinda. Então, ele continua no versículo 1 de Lucas 18 esse assunto, mostrando para os seus discípulos como eles deveriam se portar em tempos difíceis. Então aqui ele coloca a oração como um remédio que deve ser usado em tempos difíceis. Ele coloca a oração como um instrumento que deve ser utilizado em tempos de dificuldade. Então, a oração aqui é apresentada por Jesus como sendo uma arma que os seus discípulos devem usar em tempos de muita dificuldade. E aqui Lucas, em seu registro, ele diz o seguinte:
e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então Lucas, em seu registro, primeiro ele coloca aqui uma síntese, aqui no versículo 1, e observe que fica claro aqui no versículo 1 que o assunto principal da parábola é a oração perseverante. Fica claro no versículo 1. Em seguida, Lucas, em seu registro, ele dá continuidade ao seu relato e ele apresenta os personagens principais dessa parábola, como, por exemplo, no versículo de número 2, ele apresenta o primeiro personagem, que é o juiz. E o juiz aqui, ele representa o lado mais forte da sociedade. Posteriormente, no versículo de número 3, nós temos o segundo personagem, que Lucas ele apresenta, que é a viúva. E a viúva, aqui ela representa o lado mais frágil da sociedade, aqueles que são desprovidos de recursos. Como, por exemplo, você estuda no Antigo Testamento acerca da viúva. No Antigo Testamento, elas eram identificadas como pessoas desprovidas de recursos, pessoas necessitadas. E também nós temos, ainda no versículo de número 3, um terceiro personagem que Lucas ele apresenta, que é o adversário. E esse adversário aqui ele é desconhecido, ele apenas é mencionado, mas nós não temos informações acerca dele. O que me chama a atenção também em Lucas capítulo 18, aqui na parábola do juiz iníquo, é que o versículo de número 8 vai nos mostrar que o termômetro, aquilo que mede a nossa temperatura, é a fé. Então, Lucas 18, versículo 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui nessa parábola também, onde o foco principal de Lucas é a oração perseverante, nós podemos observar 3 verdades acerca da oração. E a primeira verdade, nos é apresentada aqui no versículo 1, é que orar é um dever. Está escrito assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Então essa é a primeira verdade acerca da oração. Orar é um dever. À luz da Bíblia, entendemos que deixar de orar pelos fracos é pecado. Nós observamos isso lá no texto de 1 Samuel, capítulo 12, no seu versículo 23, que está escrito assim: e quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, orar é um dever. E quando nós deixamos de orar pelos fracos, nós estamos cometendo pecado. Isso fica claro na fala do profeta Samuel. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. A fraqueza do povo nos é apresentado em 1 Samuel 12, versículo 19. Eles demonstraram fraqueza ao pedir a Samuel um rei. O livro de Samuel, ele é uma transição do governo teocrático de Deus para o governo monárquico. E nós observamos que no capítulo 8 de 1 Samuel, eles, invejando as nações, eles pedem a Samuel um rei. Então, quando nós lemos
1 Samuel capítulo 12, versículo 19, observamos que por conta disso eles pecaram, porque eles estavam rejeitando a Deus como o seu rei. Então Deus deu a eles o primeiro rei, que é Saul. E eles reconhecendo o seu pecado, a sua fraqueza, o seu erro, eles pedem a Samuel, em 1 Samuel 12, 19, que Samuel orasse por eles. É então que Samuel vai dizer: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então a oração, ela é um dever. E quando nós deixamos de orar pelos fracos, nós cometemos pecado. Em segundo lugar, deixar de orar pelos perdidos é cruel. Nós podemos confirmar isso em Jonas capítulo 1, versículo 6, que diz assim: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhes: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. O profeta Jonas, fugindo do seu chamado, ele pega um navio, e no navio em que ele está, sobrevém uma grande tempestade em alto mar. Essa tempestade levou os marinheiros e o mestre do navio, o capitão do navio, a um momento de desespero. Jonas capítulo 1, versículo 5 nos diz que cada um começou a clamar ao seu Deus. E observe que em Jonas 1, versículo 5, nos é apresentado Deus com letra minúscula. E isso comprova que eles eram perdidos. Agora, o que nos chama a atenção em Jonas capítulo 1, versículo 5 e também o versículo 6, é a apatia do profeta, a indiferença do profeta para com os perdidos. Ele observa aquela tormenta, aquela tempestade, o desespero daqueles marinheiros, do capitão do navio, e simplesmente ele fica indiferente, ele desce ao porão do navio e vai dormir. Então, no versículo 6 de Jonas capítulo 1, ele é questionado por conta daquela atitude. O capitão do navio diz a ele: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então, nós aprendemos aqui, irmãos, que deixar de orar pelos perdidos é cruel. E o profeta Jonas assim se comportou. Estava indiferente à situação dos perdidos. Em terceiro lugar, entendemos que deixar de orar pelos irmãos é impedir a bênção de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando você lê o contexto de Tiago capítulo 5, nós entendemos ali que Tiago, ele estava falando para com as pessoas que tinham a mesma fé, estava falando para a igreja, estava falando para irmãos na fé. Então aqui no versículo 16 ele diz: e orai uns pelos outros, para que sareis. Então deixar de orar pelos irmãos é impedir a bênção de Deus. E o assunto tratado em Tiago capítulo 5 é acerca daqueles que ficam doentes. Como que a liderança da igreja deve proceder com estes? Como que o enfermo, o doente, quando é crente, ele deve proceder neste momento? Então Tiago diz: chame os presbíteros da igreja, unjam ele com óleo
e a oração da fé salvará o doente. Então aqui no versículo 16, Tiago ele diz, e orai uns pelos outros para que sareis. A pergunta que nós devemos fazer nessa manhã, entendendo essa primeira verdade acerca da oração, devemos fazer a seguinte pergunta: você tem orado pelos fracos? O ano passado, quando a pandemia se iniciou, muitas pessoas fracas espiritualmente esfriaram na fé, deixaram de frequentar os cultos depois daquele momento onde nós fomos impedidos de nos reunir como igreja. Muito provavelmente agora, com esse novo decreto, não será diferente. Algumas pessoas estão fracas e nós precisamos orar por essas pessoas, porque a Bíblia diz que deixar de orar pelos fracos é pecado. Você tem orado pelos perdidos? Ou será que você está indiferente como o profeta Jonas? Que diante do desespero dos perdidos, ele foi dormir. Ficou indiferente quanto o desespero dos perdidos. Você tem orado pelo seu irmão na fé? Tiago recomenda na sua carta, no capítulo 5 e no versículo 16, que nós devemos orar uns pelos outros. Você tem praticado esse princípio bíblico? Então essa é a primeira verdade acerca da oração. Orar é um dever. A segunda verdade acerca da oração é que é necessário orar sempre. Lucas 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Quando nós olhamos na Bíblia, observamos pessoas que tinham o hábito de orar com regularidade. Eram constantes nas orações. E ontem nós ouvimos uma palavra sobre constância, que foi dirigida aos jovens e àqueles que acompanharam a live ontem às 20 horas. Quando olhamos na Bíblia, observamos pessoas que eram constantes nas orações, como por exemplo Isaac. A Bíblia diz que Isaac orava de forma insistente. Isaac orava insistentemente por sua mulher Rebeca ao Senhor. E nós podemos observar isso em Gênesis capítulo 25, versículo 21. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Ela era estéril. Mas a Bíblia diz que Isaac, de forma insistente, de forma constante, orou por sua mulher Rebeca. A Bíblia também nos diz de um outro personagem que orava com regularidade, Daniel. A Bíblia diz que Daniel tinha o costume de orar. E é isso que nós observamos em Daniel 6 e 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, orava no seu quarto, janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças
diante do seu Deus. Agora observe o que o versículo vai dizer. Como também antes costumava fazer. Note, irmãos, que Daniel era um crente que tinha o costume de orar. Então Daniel tinha o costume de orar. Quando surgiu o edito, que dizia que por um espaço de 30 dias não deveria ser feito petição a nenhum outro Deus, ele manteve o seu costume de orar. Porque aqui observamos tratar-se de uma lei que feria um princípio divino, um princípio bíblico, uma proibição para ninguém falar com Deus, ninguém fazer nenhum pedido a Deus. E a Bíblia nos diz em Atos 5:29, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então, é lógico que nós devemos obedecer às autoridades, mas quando isso fere aquilo que a Bíblia nos diz, os princípios bíblicos, aquelas ordenanças que nos foram dadas por Deus, nós não devemos concordar. E Daniel aqui não concordou. Então nós observamos aqui que Daniel, ele orava sempre, ele tinha o costume de orar. E a Bíblia diz aqui que ele orava 3 vezes ao dia. A igreja primitiva também perseverava na oração. Nós podemos confirmar isso em Atos, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então observe que a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes em oração e súplicas. Então a Bíblia está nos dizendo aqui em Lucas 18, no seu versículo 1, que essa é uma verdade acerca da oração. É necessário orar sempre. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Em terceiro lugar, a terceira verdade acerca da oração: nunca devemos desistir de orar. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, observe, e nunca desfalecer. Então essa é a terceira verdade acerca da oração. Nunca devemos desistir de orar. Mesmo que a oração pareça demorar, não pare de orar. Não desista. Daniel orava 3 vezes ao dia. Tinha o costume de orar. Mas no capítulo 10 de Daniel, no versículo de número 12 e 13, observamos que por 21 dias, Daniel ficou orando e esperando por Deus uma resposta. Então nunca devemos desistir de orar, mesmo que a oração pareça demorar. Isso fica claro em Daniel 10, 12 ao 13, que diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então note que Daniel ficou a orar por 21 dias.
E só depois é que ele obteve uma resposta de Deus. Então nunca deixe de orar, mesmo que a oração pareça demorar. No caso, por exemplo, de Isaac, ele casou-se com Rebeca quando ele era da idade de 40 anos. É isso que a Bíblia nos diz em Gênesis 25, versículo 20. A Bíblia diz em Gênesis 25, no versículo de número 21, que ele orava insistentemente ao Senhor por sua mulher. Ela concebeu. Deus fez um milagre. Rebeca engravidou. Ficou grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. Mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 25, no versículo 26, que quando ela deu à luz a esses gêmeos, Esaú e Jacó, Isaac já era da idade de 60 anos. Então ele esperou por 20 anos. Quanto tempo você está esperando uma resposta de Deus? A mensagem de Deus para você nessa manhã é: não desista de orar, mesmo que a oração pareça demorar. Isaac esperou 20 anos. Daniel esperou 21 dias. Em segundo lugar, não desista de orar, mesmo que surjam os desapontamentos. É natural que ao longo do tempo, com o passar dos dias, venhamos a ter que lidar com alguns desapontamentos. Como, por exemplo, a mulher cananeia, ou a mulher sírio-fenícia, que se dirigiu até Jesus e disse a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E o versículo de número 22, a parte A, nos diz: e Jesus não lhe respondeu palavra. Em um primeiro momento, observamos que essa mulher cananeia, ou sírio-fenícia, ficou desapontada. Ela orou, ela clamou, mas Jesus simplesmente não disse nada. Mas observamos em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 23, que ela continua a orar. E Jesus diz a ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela não era uma judia. Era uma mulher sírio-fenícia. Olha o desapontamento. Ela continua adorando, insistindo, e Jesus diz a ela: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mais um desapontamento. Mas nós aprendemos com essa mulher que nós devemos insistir, e ela diz para Jesus: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E diante disso, nós observamos que essa mulher teve o seu desejo realizado. Porque no versículo 28 de Mateus capítulo 15, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E a Bíblia diz: e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, meu irmão e minha irmã, não desista de orar, mesmo que surjam os desapontamentos. E no caso da mulher cananeia, observamos que os desapontamentos surgiram. Você está desapontado por alguma coisa? Quem sabe por um problema de saúde? Quem sabe por um problema na família?
quem sabe por um problema de ordem profissional. A mensagem de Deus para você nessa manhã é: não desista de orar. Em terceiro lugar, não desista de orar mesmo que tudo pareça perdido. Observamos na Bíblia que um dos príncipes da sinagoga, chamado Jairo, que tinha uma filha única, chamada Talita, da idade de 12 anos, ele se dirigiu até Jesus, porque a sua filha adoeceu. E Jesus disse: olha, eu vou na sua casa, eu vou orar pela sua filha vai sarar. E naquele deslocamento de Jesus com Jairo até a sua casa, ele primeiro cura uma mulher do fluxo de sangue. Uma multidão o acompanhava. E quando ele está quase que chegando na casa desse principal da sinagoga, chamado Jairo, um dos seus funcionários lhe avisa: olha, Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta, ela morreu. Então, diante disto, diante da fala de um dos funcionários de Jairo, parecia que tudo estava perdido. A menina que estava doente morreu. E Jesus, ouvindo aquilo dito a Jairo, lá em Lucas 8, no seu versículo 49, Jesus disse: não temas, crê somente e ela será salva. Meu irmão, mesmo que tudo pareça perdido para você hoje, mesmo que aparentemente você não consiga enxergar uma solução para esse problema que se instalou na sua casa, esse problema que se instalou em sua vida física, a mensagem de Deus para você nessa manhã é: não temas, crê somente. A situação que você está vivendo é desesperadora? A de Jairo também era. Ele só tinha uma filha. Adoeceu e ouviu de um de seus funcionários: ela está morta, não incomodes mais o mestre. As notícias que têm chegado até nós nessas últimas horas não são as melhores. O mundo nunca mais será o mesmo. A ONU declarou recentemente que 2021 iria provar um tempo de fome com proporções bíblicas. Mas a mensagem de Deus para nós nessa manhã é: não temas, crê somente. Tudo parece que está perdido. Mas nós devemos nos agarrar ao que a palavra de Deus assim nos diz: não temas, crê somente. A pandemia te assusta? O vírus, segundo os especialistas, segundo a medicina, sofreu mutações. Estamos tomando nota das variáveis do vírus. Segundo os médicos, o vírus ficou mais forte. A doença hoje é mais letal. Alguns dizem que 2021 está pior do que 2020. Então, aparentemente, ouvindo os médicos, os especialistas, algumas pessoas, parece que tudo está perdido. Mas a mensagem de Deus para nós é esta: não temas, crê somente. Ainda que você venha a contrair esse vírus, nada acontece se não for pela permissão de Deus.
Deus está no controle de tudo. O Salmos 97 e o verso 1 diz: o Senhor reina, alegrem-se as muitas ilhas. O que nós entendemos pela palavra reina? Entendemos que Deus está no controle, no governo de tudo. Deus é soberano. Nada foge ao seu controle. E para mim finalizar, eu quero enfatizar aqui, novamente o versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então nós temos aqui, no versículo 1, o remédio, a arma, o instrumento que devemos fazer uso em tempos de dificuldade. A oração perseverante. Nós temos aqui no versículo 1 o que devemos fazer nos dias que antecedem a volta de Jesus. E a volta de Jesus está muito próxima. Devemos orar de forma perseverante. E nós temos aqui, em Lucas 18, versículo 1, as 3 verdades acerca da oração. Orar é um dever. É necessário orar sempre. E, para finalizar, nunca devemos desistir de orar. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Eu fecho aqui essa pregação, essa palavra, orando pela sua vida. E convido você nesse momento a fechar os seus olhos para um momento de oração. Querido Deus, mais uma vez nos achegamos a Ti. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a gastar tempo também com a oração. Em Atos 6, versículo 4, os apóstolos disseram: e nós perseveraremos na oração e na palavra. As duas coisas, elas devem andar juntas. Oração e palavra. Amamos, ó Deus, a Tua lei. Gastamos tempo estudando. Mas que possamos também gastar tempo de joelhos. De joelhos, ó Deus, orando. Porque orar é um dever. Orando, ó Deus, pelos fracos. Quantas pessoas, ó Deus, enfraquecidas estão nessa última hora? Orando, ó Deus, pelos perdidos. Temos observado na afeição das pessoas, na rua, no trabalho, e elas estão com um semblante carregado, apreensível. Orando a Deus pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Orando a Deus com regularidade, porque Lucas 18, versículo 1, nos diz que nós devemos orar sempre. Isaac orou de forma insistente. Daniel tinha o costume de orar. A igreja primitiva perseverou na oração. E a Tua palavra também nos diz, Senhor, que nós não devemos parar de orar. Mesmo que a resposta demore a chegar. Mesmo que ao longo do período de oração
venham a surgir desapontamentos, mesmo que tudo pareça perdido, como agora, nesses últimos dias, temos tomado nota do colapso na saúde, dos empresários que estão quebrando, do grande número de desempregados que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. Ainda assim, nós devemos continuar orando, porque a tua palavra para nós é: não temas, crê somente. Eu oro por todos que acompanham essa programação agora, por todos que acompanharão essa programação depois, por todos aqueles que aqui estão possibilitando essa programação estar no ar, o irmão Gabriel, o irmão Tiago, o André, minha esposa. Oro pela direção da nossa igreja, nosso pastor presidente, a sua família, nosso pastor vice-presidente, a sua família, os obreiros de forma geral da igreja, os cooperadores, os membros, os irmãos e irmãs aqui na igreja sede, nas subsedes, no Quarentenário, na Cidade Náutica, no Guarujá, em Manaus, em Sete Barras. Oramos, ó Deus, por todos em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela nossa nação. Dá sabedoria às autoridades, aos governantes, para lidar com esse momento que estamos enfrentando. E desperta-nos, ó Deus, para uma vida regular de oração. Porque a oração nos é apresentada em Lucas 18 como um remédio que deve ser tomado em tempos de dificuldade e em tempos que antecedem a volta de Jesus. E sabemos que a volta de Jesus está muito próxima. Assim eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos que até aqui acompanharam essa programação e a exposição da palavra de Deus. Que você possa